Graça e paz, meus queridos. Estamos chegando ao final da nossa classe, estudando o livro de Apocalipse. Hoje eu pretendo falar sobre o capítulo 17 e o capítulo 18. Ele fala sobre uma figura bem interessante e bastante polêmica. E se eu tiver tempo, pretendo falar sobre esses dois capítulos, senão eu retorno na próxima classe para finalizar essa ideia. Então é isso. É muito bom ter esse estudo, muito bom ter essa oportunidade de estar fazendo parte desse projeto com vocês, e vocês que estão acompanhando, estão assistindo. Eu tenho tido uma resposta muito positiva, fico muito contente com isso. É um material que eu não pretendia fazer dessa forma, eu sempre gostei muito de estudar esse livro da Bíblia. Para mim é um livro muito especial, o livro do Apocalipse. Gosto muito do assunto escatológico, dos assuntos que envolvem essa ideia. Então, aprove ao Senhor cada etapa, cada momento, e agora a gente tem essa oportunidade de estar fazendo esse trabalho, fazendo esse vídeo. Tenho tido uma resposta muito positiva. Bem, então vamos lá começar. Eu queria começar fazendo uma oração. Eu não tenho feito orações durante toda essa classe, porque realmente era uma coisa bem direta, curta, bem rápida, mas eu queria começar fazendo uma oração nessa classe. Estamos chegando ao final desse estudo, então acredito que é uma classe especial. Não vou me alongar na oração, eu apenas vou desativar aqui a minha câmera, porque eu não acho que fica muito legal, mas amém. Eu queria que você orasse comigo, eu queria que você fechasse seus olhos, se você puder entrar um pouco nessa dimensão espiritual. Amém? Senhor, nós queremos te apresentar as nossas vidas, Pai, diante desse momento. Eu quero te apresentar cada pessoa que está ouvindo esse vídeo. Essas aulas, essas classes têm tido um alcance mais do que aquilo que eu esperava, mas que o Senhor esteja ministrando cada coração, que não seja apenas um conhecimento filosófico, que não seja apenas o conhecimento da letra, mas que cada um que assiste, Senhor, seja ministrado pela Tua verdade. A Tua palavra é verdade, e quando nós anunciamos essa verdade, o Teu Espírito Santo, que opera em nós, que habita em nós, que vive em nosso meio, gera essa vida e transforma as palavras que são apenas letras em palavras vivas, e essa palavra viva é que pode trazer mudança e transformação nas nossas histórias. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor faça isso e nos transforme em cristãos vivos, cristãos diferentes do que somos. Em nome de Jesus, amém. Amém, meus amados. Graça e paz novamente. Deus abençoe a sua vida. E vamos iniciar aqui, porque muita coisa eu tenho para falar. E o capítulo 17 e o capítulo 18. O tema dessa classe seria a grande prostituta. E por que eu escolhi colocar o capítulo 17 e o capítulo 18 juntos? Porque eu acredito, e eu vou estar falando sobre isso, que o capítulo 17 e o capítulo 18, eles representam dois sistemas que falam de uma coisa só. Então, eles, de certa forma, eles estão ligados. São dois sistemas diferentes. O capítulo 17 fala sobre um sistema religioso, e o capítulo 18 fala de um outro sistema, um sistema econômico, um sistema político-econômico. Então, no capítulo 17 nós vamos ver sobre adoração, e no capítulo 18 nós vamos ver sobre o dinheiro. E esses dois estão ligados. O capítulo 17 e 18 fala sobre a Babilônia, e isso representa esse império onde está ligada a adoração e o dinheiro. Então eu vou estar explicando mais sobre isso. A grande prostituta, na verdade, é essa Babilônia. Então, por que ele fala da Babilônia aqui? A Babilônia é simbólico ou literal? Quando nós lemos o capítulo 17, eu vou dar uma explanação aqui sobre essa ideia inicial, e depois eu vou citar verso por verso, como eu costumo fazer aqui nas classes. Então ele fala sobre a Babilônia, a mãe das prostituições, a grande Babilônia. Então ele está falando, ele usa um nome específico de uma cidade. Então essa Babilônia seria simbólica ou seria literal? Alguns pensam que a Babilônia representa qualquer cidade. Na verdade, existe uma influência, essa influência de uma adoração, de uma falsa religião,
que está por trás, essa mistura da adoração, da falsa religião, da idolatria com o mundo capitalista, eles juntos representam essa Babilônia. Então, alguns dizem que esse nome Babilônia é apenas um nome simbólico, e seria qualquer cidade existente na atualidade. Por exemplo, eu vivo aqui, alguns dizem que os Estados Unidos da América é a Babilônia, que está descrito no capítulo 17. Alguns dizem que a Babilônia é Roma, o Vaticano, mais precisamente. Então, alguns acreditam que essa visão, essa Babilônia, esse escrito seria simbólico. Outros acreditam que isso é de forma literal, que essa Babilônia seria a Babilônia do passado, que seria reerguida novamente, seria reconstruída e com toda a sua glória. E onde é essa Babilônia? Essa Babilônia seria no Iraque, exatamente onde é o Iraque na atualidade hoje. Então, também não é uma coisa muito anormal, improvável. Pode ser que realmente ela seja reerguida. O grande Babilônia, ela recebeu o grande rei que reinou sobre a Babilônia foi o Nabucodonosor, que ele é conhecido, e a Bíblia ela tem diversas referências, ela dá uma grande relevância sobre essa cidade. Então, por exemplo, a Babilônia é a segunda cidade mais citada na Bíblia. Ela só fica atrás de Jerusalém. Isso é bem interessante. Em Daniel, capítulo 2, quando Nabucodonosor, o rei da Babilônia, ele tem aquele sonho, o sonho da estátua, ela representa a cabeça de ouro. Então, foi um império por volta de 600 a.C., não sei exatamente agora, mas mais ou menos isso, 600, eu fico nesse número, entre 700 a 600 a.C. Então, era um império que representava um poder enorme, era um império bastante forte militarmente. A sua construção, você pode pesquisar mais sobre isso na internet, a sua construção era totalmente gigantesca, ele era um império territorial pequeno, porém muito poderoso, ele tinha uma estrutura de guarnição, de proteção, que tornava a cidade de Babilônia praticamente impenetrável, indestrutível. Porém, mesmo com essa riqueza, mesmo com esse poder, mesmo com esse império grandioso que foi a Babilônia, a própria Bíblia ela já profetizava, já anunciava a queda da Babilônia, muito antes mesmo da Babilônia existir. Por exemplo, Jeremias capítulo 51, ele fala sobre a queda de Babilônia, e isso aconteceu 60 anos antes da queda de Babilônia. E mais preciso ainda é o profeta Isaías, no capítulo 45 ao 47, 45, 46 e 47 do livro de Isaías, ele fala sobre a queda de Babilônia, quando Babilônia ainda nem existia com toda a sua riqueza. E não somente ele anuncia a queda da Babilônia, como ele, nesses capítulos de Isaías, o profeta Isaías, ele comenta, ele fala quem seria o rei e qual seria a cidade que conquistaria a Babilônia. E nesses capítulos de Isaías, ele também fala como seria essa destruição. O rio Eufrates, ele irrigava a cidade de Babilônia, e os medo-persas eles fazem um bloqueio nesse rio, e isso é o início da destruição de Babilônia. Então, a Bíblia dá muita ênfase sobre essa nação, e aqueles que acreditam que esse nome Babilônia não é apenas um nome simbólico, é um nome literal, essa cidade será reerguida. Aqueles que acreditam que é Babilônia, eles acreditam que ela será reerguida novamente, ela será reedificada com toda a sua glória, a glória do rei Nabucodonosor, a glória do passado, a glória desse grande império, e ela será destruída nesses últimos dias, como a gente vai estar lendo aqui no capítulo 17 e 18, fala da queda da grande Babilônia. Então, existem essas duas linhas de raciocínio. Nós temos essas vertentes, nós não podemos dizer exatamente o que será e como é. Existem os indícios, existem grandes indícios para ser a própria Babilônia. Eu vou estar falando mais também sobre isso. O próprio Saddam Hussein, ele se dizia descendente de Nabucodonosor,
e ele queria construir essa Babilônia com toda a sua glória. E ele iniciou esse processo. Isso foi abortado por causa da Guerra do Golfo. Os Estados Unidos ele invade o Iraque, e durante anos a gente acompanhou essa guerra. Se você é mais novo, talvez você possa não se lembrar, mas é uma guerra recente, acredito que 2008, 2010. Então, assim, Estados Unidos ele invade o Iraque e ele destrói parte desse império que o Saddam Hussein estava construindo. O Saddam Hussein ele é preso, ele foi enforcado. Existe um vídeo, o enforcamento de Saddam Hussein, eu lembro, eu era mais jovem e isso foi compartilhado ao vivo na internet, e algumas emissoras de televisão transmitiram o momento do enforcamento dele. Então, assim, o próprio trono que Saddam Hussein ele construiu em cima das ruínas do Nabucodonosor. Então você pode pesquisar, é bem interessante também, vai no Google e coloca o palácio de Saddam Hussein, e você vai ver como ele estava construindo realmente um império muito poderoso. Então, nós sabemos que naquela região existe o petróleo. Alguns dizem que a guerra do Golfo foi uma desculpa para os Estados Unidos invadir por causa do petróleo e tal. Existem diversas teorias. Porém, é interessante também que após a guerra do Golfo, os Estados Unidos ele se torna um grande investidor do Iraque. É uma espécie de reconstrução pós-guerra. A mesma coisa aconteceu na Segunda Guerra Mundial. Após a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos ele investe muito dinheiro na Europa para reconstruir a Europa que estava destruída pós-guerra. Os Estados Unidos investiu muito dinheiro no Japão pós-Segunda Guerra. Nós conhecemos isso faz parte da história. E assim está acontecendo novamente agora. Hoje, o país que mais recebe investimento dos Estados Unidos, o país que mais tem sido reconstruído pelos Estados Unidos é o Iraque. Então, quem sabe daí não ressurge essa nova Babilônia, né? Ainda que não tenha um nome de Babilônia, mas é o local específico. A gente precisa entender um pouco sobre isso. Isso faz parte da geografia. Se você estudar onde aconteceram as coisas, nós temos um entendimento maior, principalmente sobre essas cidades bíblicas. Então, 2 sistemas. O capítulo 17 fala sobre um sistema religioso e o capítulo 18 sobre um poder econômico global. Essas são as 2 bases que Satanás trabalha, as 2 bases do inferno mesmo. Um líder mundial que será um Deus. Então ele unifica essas 2 coisas. Ele envolve sempre a economia com a adoração. Por exemplo, quando nós lemos o Novo Testamento, principalmente o início da igreja primitiva, Atos dos Apóstolos, por que Paulo e todos aqueles apóstolos eles sofreram grandes perseguições? Por causa da idolatria. Os comerciantes das estátuas, eles estavam perdendo o seu negócio por causa dessa nova religião, esse cristianismo que não poderia adorar imagens. Então eles perseguiam Paulo, os ricos daquela região, os mercadores, eles perseguiam para que o povo não ouvisse esse evangelho e continuasse adorando e gerando lucro. Então é um sistema, adoração por meio de lucro, por meio de ganhar dinheiro. Então essas 2 coisas estão ligadas. O próprio Jesus experimentou um pouco disso. Eu separei aqui o texto, é bem interessante. João capítulo 6, no verso 15, fala que Jesus, sabendo que eles iriam tomá-lo para fazer rei, ele foge e vai para o monte. Jesus ele faz a multiplicação dos pães. João 6 ele fala sobre isso. E o povo recebe algo material, algo que custava dinheiro, e o povo vê que aquilo é interessante. Jesus pega 5 pães, 2 peixes, alimenta uma grande multidão. O povo queria transformar Cristo em rei, unificar o poder econômico com o poder religioso. Então isso é uma coisa que já existe na humanidade há anos. Então é disso que o capítulo 17 e 18 está falando. Essas carências existem na humanidade, existem no povo. Por exemplo, hoje, se você olha o cenário político mundial, existe uma carência de um líder mundial. Trazendo para a nossa realidade do Brasil, existe uma carência política no Brasil. Por exemplo,
nós estamos vivendo agora esse momento bem crítico, político, impeachment. Tivemos duas vertentes para se votar e nós vimos que nenhuma era uma opção querida. Poxa, nós não temos candidato, nós queremos uma pessoa diferente. Existe esse grito. Agora, por exemplo, nos Estados Unidos, aqui está tendo as eleições, então existem também duas vertentes. Então as pessoas olham e falam assim, eu não quero esse, eu não quero também ela. Então hoje nós vivemos isso, o cenário político mundial, hoje, eles pedem por algo, por uma solução, por alguém que resolva um problema econômico, um problema mundial. Então existe essa carência. Ainda não existe uma total carência religiosa, porque a igreja está na terra. Porém, quando nós que somos a igreja, quando a igreja for arrebatada, vai existir uma carência tanto política como religiosa. E é isso que vai culminar nessa grande Babilônia. Isso que vai ser a ascensão do anticristo. É interessante que vocês tenham essa compreensão, essa noção. E por que aqui, no capítulo 17, fala sobre adoração? Onde é que eu vejo isso? De que forma a Babilônia representa isso? Por causa do verso 5, mais precisamente no verso 5. Durante todo o capítulo 17, a Bíblia, Apocalipse no capítulo 17, ela fala sobre uma mulher. Essa mulher é uma ideia figurativa. Como nós estudamos nas classes anteriores, quando eu falei sobre o capítulo 12 e fala sobre a mulher que é uma nação, que é Israel. Qualquer coisa você volta para a lição do capítulo número 12, que você vai entender mais o que eu estou falando. Mas essa mulher aqui não representa uma mulher literalmente, representa uma mulher, é algo simbólico, é figurativo. Essa mulher representa o sistema religioso. E mais precisamente, porque essa mulher, ela é retratada, ela é apresentada como uma prostituta. Nós podemos ver no verso 1, no verso 15 e no verso 16. A Bíblia, no capítulo 17, nesses 3 versos, apresenta essa mulher como uma prostituta. E essa linguagem de prostituta, de adúltera, a Bíblia, ela utiliza essa linguagem para falar sobre a idolatria. Israel, por muitas vezes, foi uma nação adúltera. Por quê? Porque ela se relacionava com outros deuses. Ela deixava o seu marido, que era o Senhor, e se relacionava de forma adúltera com outros deuses, adorava a outros deuses. Então, quando isso acontecia, o Senhor usa a linguagem de prostituição e adultério para isso. Então, no verso 5, isso é bem explícito, porque está dizendo assim, e na sua testa estava escrito o nome, mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominação da terra. A mãe das prostituições, se ela é a mãe das prostituições, foi quem gerou todas as prostituições. E que prostituições ele está falando? Está falando sobre idolatria, sobre adoração a outros deuses, adoração em qualquer nível de adoração. Você tem que adorar somente a Deus. Se você não está adorando a Deus, somente a Deus, qualquer outra coisa que você adora é adultério, é a prostituição. Então, quando ele fala, ele dá esse título a mãe, significa quem gerou. Então, todo o conceito da falsa religião, ela nasce com Babilônia. Mas não necessariamente na Babilônia de Nabucodonosor, no início da Babilônia. Então, muitas vezes nós pensamos que a Babilônia, ela iniciou com Nabucodonosor ali, quando a nação da Babilônia, quando aquele império babilônico começa a ganhar território e destruir os assírios e destrói e leva cativo o povo de Israel, mais precisamente a tribo de Judá. Depois que Israel foi dividida norte e sul, ele é cativo, principalmente o povo do sul, e o povo fica cativo 70 anos, mas não necessariamente a Babilônia nasceu nesse período. A Babilônia, ela nasce bem anteriormente. A primeira vez que a palavra Babilônia ela é citada na Bíblia está em Gênesis capítulo 10. Se você tivesse a oportunidade, eu queria que você abrisse rapidamente em Gênesis capítulo 10, no verso 8.
que diz assim: e o princípio do seu reino. Eu vou ler a partir vou ler 10, capítulo 10 de Gênesis, verso 8, que diz assim: e Cush gerou Nimrod. Este começou a ser poderoso na terra, e este foi poderoso caçador diante da face do Senhor. Pelo que se diz, com Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. No verso 10 diz assim: e o princípio do seu reino foi Babel, e Erech, Akkad e Calné, na terra de Siná. Essa palavra Babel, ela representa a mesma Babilônia, tem o mesmo significado. Babel é a abreviação de Babilônia. E essa palavra Siná, no grego, significa Mesopotâmia, que é a mesma terra do Iraque, do atual Iraque. Então, por muitas vezes, principalmente quando nós somos novo convertido, se converteu, chegou agora ao Evangelho, nós entendemos que toda a Bíblia ela retrata somente de Israel. O Jardim do Éden, Israel. A Torre de Babel, que é que eu vou falar daqui a pouco, Israel. Nós focamos, porque a Bíblia ela foca literalmente em Israel, nós focamos toda a nossa visão de toda a história da Bíblia apenas naquele trecho. Mas não. O início, principalmente esse início do Gênesis, não acontecia em Israel. Israel ele só passa a ser centro da Bíblia após Abraão. Abraão ele vivia nessa terra, na terra de Siná, na Mesopotâmia, quando Deus fala, sai da tua terra, da tua parentela, para uma terra que eu te mostrarei. E Deus conduz Abraão até a Israel, que não era Israel, era Canaã. E ela só se torna Israel depois do Êxodo, depois que o povo sai do Egito. História bíblica. Você pode ler e você vai compreender melhor o que eu estou falando. Tudo isso acontece no território da Mesopotâmia. O próprio Jardim do Éden, que está sumido, que ninguém pode encontrar, pois o próprio Senhor escondeu, ele dá indícios, no início da Bíblia nós vemos que o Jardim do Éden ele era cercado por quatro rios, e esses 4 rios, 2 deles são conhecidos atualmente, que é o rio Eufrates e o rio Tigres, que ele fica na Mesopotâmia. Após o dilúvio, a Arca de Noé ela para no Monte Ararat, que fica na Turquia. Você pode colocar no Google Monte Ararat, você vai ter essa visão no mapa. Ele fica na Turquia, bem ao norte da Mesopotâmia, bem ao norte de Israel. Então, Nimrod, aqui fala de Nimrod. Nimrod, ele é a 4ª geração pós-Noé. Então, Nimrod, após o dilúvio, Noé, ele teve seus filhos, seus netos, seus bisnetos, e esses povos eles foram descendo da Turquia para essa região da Mesopotâmia, para Israel, para Canaã, para a África. Eles foram povoando aquelas regiões por causa da temperatura. Se você olha mais para o norte, nós temos a Rússia, e é muito frio, é gelo, então eles acabaram buscando melhores locais para produzir a sua vida, para desenvolver a sua vida. E Nimrod é a 4ª geração, ele é o tataraneto de Noé. Então, Nimrod ele começa a construir essas cidades naquela região da Mesopotâmia. E um dos grandes impérios que ele começa a construir, aqui fala que o princípio do seu reino foi Babel. E nós conhecemos a Torre de Babel, a história da Torre de Babel. E nós, às vezes, achamos que é uma história interessante, que o próprio Nimrod é um cara legal. Porém, no verso 9, ele fala assim, e este foi poderoso caçador diante da face do Senhor. Essa expressão diante da face do Senhor não é uma expressão positiva, é uma expressão que representa afronta. Afronta é uma expressão que representa oposição. Nimrod, ele foi um dos grandes pregadores contra Deus, contra o Senhor. Então, a própria ideia da Torre de Babel era uma afronta não somente pela adoração às estrelas, à lua, ao céu, ao próprio homem, mas uma afronta de que se o Senhor desejasse trazer um novo dilúvio, as pessoas não mais seriam
destruídas, eles estariam seguros. Então, essa é a ideia principal. É assim que nasce Babilônia, o primeiro império, o primeiro monte, o primeiro governo maligno, onde todas as adorações, toda a ideia de adoração, falsa religião, nasce aqui. Mais precisamente na Torre de Babel, no capítulo 11, no verso 4, diz assim: e disseram, edifiquemos nós uma cidade e uma torre cujo cume toque nos céus, e façamos um monte, e façamos um nome. Eles querem construir um monte, uma torre. A adoração ela é representada pelo monte. Noé, após o dilúvio, Noé constrói um monte e adora ao Senhor. Então, aqui eles querem construir um monte, uma torre para tocar o céu. Eles querem adorar as estrelas, a lua. Eles querem adorar a si mesmo. Façamos um nome, e não mais sejamos espalhados sobre a face da terra. No verso 4. Então, no verso 4, ele está falando sobre torre, sobre fazer um nome e sobre não mais ser espalhado. Esse é exatamente o conceito da falsa religião. Você unificar os povos através de um só nome, o ecumenismo. Então, capítulo 17, ele fala sobre essa falsa religião, essa ideia de aglomerar todo o povo para glorificar o seu nome, em busca de apenas um nome. Você entende isso? Você compreende isso?